Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam aí se cuidando para, se Deus quiser, em breve estarmos juntos aí de forma presencial, né? Bom, pessoal, dando continuidade, né? Hoje, terça-feira, dia da nossa aula, né? Gestão estratégica de pessoas. Então, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo, tá? Eu vou projetar a tela aqui para vocês, né? Lembrando que na última aula a gente estava falando um pouco sobre conflitos organizacionais. Antes disso, nós falamos de empowerment e falamos também de downsizing, tá? Então, nesta primeira oportunidade, eu quero aqui partilhar com vocês um pouco daquilo também que nós já discutimos, tá? Nas nossas últimas aulas aqui, tá ok? Então, vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Para vocês aí poderem acompanhar aí, né, o nosso conteúdo, tá bom? Bom, pessoal, então tá aí, tá? A nossa proposta. Há algum tempo atrás falamos um pouco sobre o empowerment, né, que é uma estratégia aí para você distribuir, né, essa autonomia de tarefas, né, na execução de tarefas e também com o intuito aí de você valorizar o capital humano da empresa, tá? O capital intelectual aí da empresa, correto? Bom, e aí, né, tá dizendo aqui, né, nesse segundo tópico aqui, ó, não significa que o empoderado irá assumir responsabilidades do líder com um salário menor, mas sim autonomia de decisão para uma tarefa específica, tá? Nós já discutimos isso umas 3 aulas atrás, tá? Onde eu falava para vocês que na metodologia do empowerment você dá autonomia de decisão para que a pessoa possa tomar a decisão. Mas a responsabilidade ainda continua sendo do responsável, né? Do gestor, né? Do líder, do diretor, do presidente, tá? Então, a ideia do empowerment é você dar autonomia de decisão para uma tarefa específica, tá ok? Nós temos algumas vantagens, né, onde já vimos isso daqui também, já discutimos, né? Redução da burocracia, você valoriza as competências, você gera uma satisfação dos colaboradores, tá? Você reconhece os talentos, isso daqui vai muito numa proposta de você promover a meritocracia na empresa, tá ok? E né, a outra questão também voltada aí para a implantação do empowerment é aquilo que eu disse para vocês, né? Quais tarefas poderão ser delegadas? Lembra que quando nós discutimos sobre isso daqui, pessoal, eu ainda falei com vocês o seguinte, que nem todas as tarefas podem ser delegadas. Tem tarefas que são estratégicas, tá? Então, tarefas estratégicas a gente não delega, tá ok? Então, ó, quais tarefas poderão ser delegadas, tá? Quais são as pessoas que irão assumir essa responsabilidade? Se essas pessoas possuem competência, como é a relação dessas pessoas com o resto da equipe, tá? Isso daqui eu dei até um exemplo em sala de aula mesmo, né? Vamos supor que eu coloco alguém aí na sala de vocês aí para exercer um papel de liderança aí em relação à minha disciplina, mas talvez essa pessoa não é bem aceita na sala de aula, então eu crio um problema, né? Eu crio um problema. Eu coloco uma pessoa para me representar em sala de aula, só que essa pessoa, ela não tem uma relação tão boa com o resto da turma, tá? Então acontece a mesma coisa também dentro da empresa, tá? Para aquela pessoa que eu vou definir aquela tarefa, eu preciso saber como que é a relação daquela pessoa com o resto da equipe, para eu não gerar problemas, tá ok? Definir tarefa e prazo, para quê? Para eu cobrar depois, certo? E acompanhar os resultados. Depois que falamos um pouco, pessoal, sobre empowerment, tá? Eu estou até avançando aqui um pouco mais rápido, porque é um conteúdo que a gente já viu, tá ok? Então, na dúvida, vocês podem voltar um pouco aí nos nossos vídeos, né? Aqui nesse canal do YouTube, para vocês acompanharem, tá? Então, por isso que eu estou avançando
né, um pouco mais rápido aqui com vocês, tá? A gente está fazendo apenas uma retrospectiva do que foi trabalhado, tá? Então, na dimensão do downsizing, nós temos aqui uma estrutura organizacional, né, onde nós temos aí o CEO, né, que é o diretor-presidente da empresa, depois diretores, né, depois gerentes e, por último, lá o corpo operacional da empresa, tá? E aí vimos que na metodologia do downsizing, o que nós vamos fazer? Nós vamos enxugar essa estrutura organizacional toda, tá? Nós vamos enxugar toda essa estrutura organizacional, tá? Então, o downsizing, ele consiste nisso daí, ó, né? É praticamente o achatamento da estrutura organizacional, né? Delegando aí maior autonomia e responsabilidade aos envolvidos, tá ok? Então, a gente vai ter esse achatamento aí, tá? Então, o objetivo é diminuir praticamente a burocracia, tá? Então, a ideia é essa, você enxuga a estrutura organizacional da empresa com a metodologia do downsizing, tá? Para quê? Com qual objetivo? Para que se faz isso, Marcelo? Para ganhar em velocidade, para você evitar a burocracia, tá? Esse slide aqui, pessoal, ó, ele representa bem o que é o downsizing, tá vendo? Ó, eu tenho uma organização inchada, do meu lado tradicional, e do outro lado, que é, né, a partir da metodologia do downsizing, onde eu tenho uma metodologia mais contemporânea, eu tenho uma estrutura mais enxuta, tá vendo? Ó, eu tenho uma estrutura mais enxuta, tá? Então, quando eu faço downsizing, eu faço isso daqui, tá? Eu dou uma enxugada, eu dou uma achatada, vamos dizer assim, na minha organização, tá? E com isso, o que acontece? Os processos caminham de forma mais rápida. Agora, pode ser, pessoal, que dentro desse processo de downsizing haja demissão, tá? Haja demissão. Isso acontece, tá? Isso acontece dentro das empresas. Pode ser que no processo de downsizing eles passam a entender que existem cargos que não agregam tanto para o processo organizacional, tá? Então pode ser que no downsizing aconteça sim, aconteça demissões, tá ok? Mas o objetivo do downsizing é você enxugar, tornar a organização estrutural mais enxuta, tá? Para que você ganhe velocidade nos processos aqui. Então, ou seja, essa organização tradicional aqui, gente, aqui nós temos muito mais processos burocráticos do que uma empresa que passou pelo processo de downsizing, tá ok? Então aqui tem-se uma velocidade um pouco maior, tá ok? Existe uma tendência também, pessoal, no mercado que estamos trabalhando, de ter aí uma estrutura em rede, tá? Então nós temos aqui, ó, né? Nós temos aqui uma estrutura em redes, tá? Onde a gente consegue observar que aqui não existe aquela proposta de que um está subordinado ao outro. Por quê? Todos os cargos aqui, pessoal, eles estão interligados, tá? Todos os cargos aqui, eles estão interligados. Então, quem trabalha muito com esse processo de estrutura em rede são empresas de tecnologia, startups, Google, Facebook, né? Essas empresas que trazem uma proposta inovadora muito bacana, tá? Então, essas estruturas trabalham muito com esse modelo aí, ó, em redes, tá? Então, isso aqui é apenas uma informação complementar, tá bom? Bom, e aí na última aula a gente viu um pouco aqui a respeito do conflito nas organizações, né? E aí cabe uma pergunta, eu coloquei isso para vocês na última aula, né? Aqui no nosso canal, onde eu coloquei o seguinte: os conflitos gerados nas organizações, eles são positivos ou negativos, tá? Aí cabe aquela questão, né? Depende, tá? Então, olha só, os conflitos, eles surgem a partir da divergência de ideias, de valores ou propostas, né? A partir do momento que tem essa divergência, gera um conflito, tá ok? Ele possui dois caminhos, conforme já discutimos, que é o confronto
ou é a negociação, tá? Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Depende muito aqui, pessoal, do papel da liderança, tá ok? Ele pode ser um conflito de valores, tá ok? Né? E aí pode estar envolvendo dinheiro, né? Eu até dei um exemplo para vocês de um funcionário na última aula, de um funcionário que muitas vezes por dinheiro ele tem que mentir para o cliente, porque o patrão pede, tá? E às vezes isso se torna numa frequência tão alta, mas tão alta, que já se torna algo comum. Já, né? Às vezes a pessoa dentro de uma empresa ela já está tão acostumada a passar por cima dos seus valores que isso, com o passar do tempo, torna-se algo rotineiro, torna-se algo comum. Então, a frequência de vezes e o dinheiro, né, muitas vezes ele faz com que nós passemos por cima dos nossos valores, tá ok? E ambos aí precisam de habilidade na tratativa, tá? Então tem que saber trabalhar essa questão aí dos conflitos organizacionais, tá bom? E aí, né, por último, nós vimos aquelas visões sobre os conflitos nas organizações, que é a visão racional, porque o conflito, aí eles têm aqui uma ideia de que o conflito é ruim. Numa visão das relações humanas, que eles falam que autores defendem que o conflito ele é inerente às relações, então não tem como evitar, tá? E uma visão interracionalista, que diz o seguinte, que o conflito ele é positivo, porque ele contribui para que a gente possa inovar, tá? Então nós finalizamos aí a nossa aula aí falando um pouco aí sobre os conflitos aí nas organizações, voltado aí para algumas visões específicas de alguns autores. Tá legal? Bom, pessoal, então essa primeira parte da nossa aula, né, a gente vai parar por aqui, né? Tem outro vídeo aqui para vocês acompanharem, onde a gente vai dar sequência aí no nosso conteúdo lecionado, tá bom? Então, a gente vai dar uma pausa e aí no próximo vídeo vocês podem acompanhar aí, a gente vai dar sequência aí voltado aí para os conflitos organizacionais, tá bom?